Tem um momento que a gente para de buscar o caminho fora. Eu nunca fui sábio, nunca fui extremamente místico ou coisa do tipo, mas tem umas músicas tem umas músicas que eu tenho ouvido recentemente que elas têm mudado muito a minha percepção sobre muita coisa. Por incrível que pareça, especialmente em termos de espiritualidade. E aí, em cima de uma música, na verdade de uma frase que eu ouvi numa música, não sei, quero ler o que eu refleti. Eu cansei de andar muito e eu cansei de andar muito e não chegar em lugar nenhum. Ah, vai ser meio difícil gravar isso. E é o último vídeo de hoje. É sempre como se eu tivesse sempre em movimento, mas sempre no mesmo ponto. As coisas mudavam de direção, mas sempre no mesmo rumo. E eu sempre achei que o problema era o mundo. Que as oportunidades vinham e era tudo no automático. Que os caminhos abriam e que era somente para caminhar. Voltei. A frase, a frase que essa música diz é que a flecha diz que o caminho abre primeiro por dentro antes de abrir ao redor. Eu vou ler a música pra vocês ao final desse vídeo. Eu não entendi de primeira, mas eu senti de primeira, como uma flechada mesmo. E quando uma coisa é sentida antes de ser entendida, é porque geralmente ela já estava aqui, antes de qualquer tipo de compreensão. E talvez seja exatamente disso que esse episódio trata. Das coisas que talvez já estivessem aqui antes da gente saber dizer. Dos caminhos que começam no chão antes de conectar ao corpo que sequer sabia que chão era. Porque a gente sempre aprendeu a pensar o caminho como direção externa. Ir para algum lugar, chegar a algum ponto, alcançar alguma coisa.
Mas tem caminho que não funciona assim. Tem caminho que não abre na frente. E aí tu não enxerga porque o caminho tem que abrir primeiro dentro. O caminho tá abrindo dentro. E enquanto esse caminho tá abrindo dentro, não adianta andar. Porque tu anda, olha ao redor, ao entorno externo, e tudo continua fechado. E aí tu não aceita. E aí eu tô sendo convidado a preparar o dentro, a sustentar por dentro, a conquistar por dentro antes de ter pensado conquistar por fora. Esse deslocar do fora pra dentro. E quando essa imagem da flecha apareceu pra mim, eu não sei, mas eu não conseguia ver uma flecha se mexendo. Eu não conseguia imaginar, visualizar uma flecha se movendo em direção a alguma coisa. Na minha cabeça, essa flecha estava parada. Ela permanecia estática. Ela não cortava o ar, ela estava dentro do ar. Não sei, não consigo explicar. Que caminho aberto é esse que eu não enxergo? Que não tá fora, tá dentro. Que precisa primeiro se abrir por dentro. Sabe, é cheio de dúvidas. Porque ouvir essa frase de que primeiro a flecha abre por dentro me fez entender a flecha parada ali, estática no ar, como um lugar de muita história, de muita memória e principalmente de muito silêncio. Calma, calmaria, não sei. Me trouxe muita calmaria. E não sei, eu não queria utilizar a palavra ancestralidade, talvez se trate disso, mas eu quero falar de uma presença viva de algo que eu sei que já estava dentro, que era, que é corpo, que carrega gestos que nunca foram ensinados, percepções e visões que nunca te foram formalmente ensinados, de coisas que não começaram comigo e mas que estão em mim e que talvez tu carregue e nem saiba de onde veio. E é muito doido pensar que tem coisa que não começou em mim. E eu não penso isso só no sentido místico, eu penso no sentido concreto mesmo, do histórico, corporal, da forma de reagir, de amar, de se proteger, de atacar. E aí eu percebi que não tem como ignorar isso. A gente tenta abrir caminho sozinho, mas não dá. A gente tenta abrir caminho por fora, mas não dá. A gente tenta começar tudo do zero como se fosse possível, mas não dá. Ninguém começa do zero. Essa é a grande coisa que eu tenho que aprender. A gente parece que já começa de um lugar que já está ocupado e que esse corpo aqui já tem tanta memória, por mais que eu não lembre delas. Não sei, será que abrir o caminho por dentro é reconhecer quem já está aqui?
quem tá aqui sustentando, quem tá aqui fazendo força pra manter de pé. O vento passa, a mata fala, o peito cala pra escutar. No silêncio da terra molhada eu deixo o mundo descansar. E, e sinto o peito me chamando pra onde eu tenho que caminhar. E a força nasce devagarinho, no fio de luz do coração. Caboclo sopra pela brisa, confia mais na tua intuição. E quando a noite pesa, eu paro pra respirar. Tem algo dentro de mim dizendo pra continuar. Ó, a minha força vem, me mostra o chão que eu devo pisar. Se a mata canta, eu sei. A intuição vai me guiar. E quando o mundo apertar, eu lembro que a flecha me ensinou. O caminho abre por dentro antes de abrir ao redor. Eu sigo firme, sem pressa, com o vento ao meu favor. Cada escolha é um pedaço daquilo que eu já sou. E quando o medo ameaça, eu deixo o corpo se aquietar. Caboclo fala lá no fundo. O verdadeiro é o que faz você voltar. E quando a dúvida vem, eu oro para clarear, pois tudo que é de verdade nunca tenta se forçar. Oh, minha força vem, me mostra o chão que eu devo pisar. Se a mata canta, eu sei, a intuição vai me guiar. E quando o mundo apertar, eu lembro que a flecha ensinou. O caminho abre por dentro antes de abrir ao redor. Se a estrada mudar de forma, eu sigo firme com meu coração. Pois quem aprende a ouvir por dentro nunca se perde na escuridão. Eu deveria terminar esse texto por aqui. Não sei. Eu vou só ver se tem alguma coisa mais importante para comentar. Eu não tenho coragem de comentar mais alguma coisa. O que em mim eu ainda tenho que descobrir, que precisa abrir para que o caminho possa existir.
Que eu aprenda a esperar, a ter calma e a ter paciência.